Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos, que o Senhor vos abençoe grandemente, nesta quarta-feira já, né, irmãos, que o Senhor te ajude, que o Senhor resplandeça sobre ti, a glória e a graça dele sobre as vossas vidas, no nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, é um prazer tê-los aqui, a sua companhia, né, irmãos? Você dando a tua melhor parte para Deus. Talvez você não conseguiu dar a melhor parte ainda, né? Mas está acordado, não consegue dormir, né? E que você possa ouvir esta palavra, né? Deus quer falar com você. Deus quer agir na tua vida, né? Deus quer tratar com você em particular, irmãos, né? Louvado seja Deus. Deus está desinquietando você nas madrugadas, permitindo a insônia para você orar, né, irmãos? Em vez de você ficar como um zumbi aí de um lado para o outro, né? Procure uma Bíblia, irmãos, abaixe o aplicativo, se você não tem, né? Abaixe aí, que ele é gratuito no teu celular, né? Ouve uma palavra, medita e tudo vai mudar, irmãos. Tudo na tua vida, Deus garante uma mudança, né? Deus garante uma transformação se você se aproximar de Deus, né? Tudo é possível aquele que crê, irmãos. Deus vai tornar possível você vencer. Deus vai tornar possível você restaurar, né? Deus vai tornar possível te trazer a dignidade de volta, a autoestima de volta, a alegria de volta, né? É sobre isso também que nós queremos falar, sobre fé, né, irmãos? Né? Glória a Deus de nós. O que é fé? É a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer pelo poder da palavra de Deus. Amém. Aqui o Senhor diz assim, aqui, olha, em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim, a resposta do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Por-me-ia na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Aleluia. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aleluia, né? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso, né? Deus aqui, o profeta, né, irmãos, estava indignado com a destruição de Judá, do povo de Deus ali, e ele começa o quê? A interceder, né, irmãos? Ele começa a se posicionar em oração, né, para que Deus não destrua o povo de Deus totalmente, né? Mas por que estava vindo aquela destruição, irmãos? Pela rebeldia, pelo pecado, né? É a única coisa que traz maldição espontânea, né, irmãos? É a desobediência à direção de Deus, a desobediência à palavra de Deus. Automaticamente você já está sendo maldito, diz a palavra, né? Você está trazendo maldição para si mesmo, né? Você não está prejudicando os outros também, mas você está prejudicando a si mesmo, né? E aqui o povo de Deus estava se prejudicando a si mesmo, né, irmãos? Né? E Abacuque vê toda aquela destruição ali e ele começa o quê, irmãos? Ele se posiciona em oração, ele começa a buscar a Deus e Deus responde para ele, né? Deus falou assim, ó, o fim é certo, né? O fim, né, irmãos? Né? Olha o que diz aqui, olha, né? A visão, grava, né? Deus falou assim, olha, grava essa visão que eu vou te mostrar, né? Até quem passa correndo vai saber o que vai acontecer. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, né, irmãos? Deus é fiel para cumprir a promessa
né? Só que vai acontecer na hora de Deus, não no nosso tempo, né, irmãos? Mas vai acontecer. Deus fala assim, mas se apressa para o fim e não falhará. Então, irmãos, se apressa para o fim. Você sabendo disso, que terá um fim terrível, né? Sobre todas as coisas. O que você tem que fazer, irmão? Você tem que se preparar, né? Deus está nos avisando para não nos pegar de surpresa, né? Deus fala assim, ó, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. E não tardará. E o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus está falando, olha, o soberbo, ele não tem conserto, né? Ele está... a alma dele está inchada de soberba, de vaidade, né, irmãos? De idolatria, né? De maldade, né? Vírgula. Mas o justo vai viver da fé. O justo vai viver daquilo que Deus está falando, né, irmãos? Vai viver totalmente da dependência de Deus nos últimos dias, né? Então, irmãos, para que você não sofra, para que você não se apavore, né? Você tem que aprender a depender de Deus agora. Né? Você tem que aprender a depender de Deus mesmo você tendo fartura, né? Que você possa orar a Deus, buscar a Deus, né, irmãos? Pedir para Deus aquilo que você almeja, né? Você ter experiências com o sobrenatural de Deus, né? Que você possa acreditar, irmãos, na provisão, no livramento, né? Na fidelidade de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus falou, olha, a minha promessa, ela vai se cumprir. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém também. Deus falou, olha, se demorar um pouco, espera por mim, né? Espera pelo cumprimento da minha palavra. Aleluia. E o justo, né, irmãos? Né? Como que nós somos justos? Justificados pela palavra de Deus. Aleluia, né? Olha, já os antigos tiveram frequentemente revelações maravilhosas, né? Começando com Abel, um homem cuja fé foi honrada. Paulo citou o versículo de Abacuque por 2 vezes, né, irmãos? Né? Olha, que bom saber que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus nos justifica, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Olha, Romanos 8, 33, né? Romanos 8, aleluia, glória a Deus por isso, né? Romanos 8, 33 e 34 diz assim, olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então nada, né, irmãos? Se nós cremos, nada vai nos separar do amor de Deus. Aleluia! Porque Deus é maior, né? É Deus que derrama o amor dele sobre os nossos corações, né, irmãos? Né? E ele fala assim, olha, o justo, né? Essas coisas tudo vão acontecer, irmãos. Mas o justo vai viver da fé. Vai viver do poder da palavra de Deus. Vai viver da dependência, né, irmãos? Não vai ter dinheiro. A Bíblia fala que não vai viver, o justo não vai viver de dinheiro, né, irmãos? Né? O justo vai viver da fé, né, irmãos? Então, muitas coisas vão faltar sobre a terra, né? Mas o Senhor é o Deus da providência, é o Deus do impossível. Deus fala assim, olha, se você acreditar e depender de mim, não vai faltar nada, né, irmãos? Né? Você vai continuar
sobrevivendo. Deus vai nos manter vivos e vai suprir toda a necessidade, né, irmãos? Glória a Deus por isso, que nós temos uma segurança, né, irmãos? Nós temos uma esperança desta grande vitória para nós, né? Deus garante a vitória através do poder da palavra. O justo vai viver da fé. Vai se preparando o teu espírito, né, irmãos? Vai preparando o teu coração aí, porque dias virão mais difíceis ainda, né? A porta de Deus está se fechando, né, irmãos? Tem duas portas só, diz a palavra. A porta larga, ela já está larga e um monte de gente está passando por ela, né, irmãos? Não precisa ter esforço nenhum, não precisa sair do pecado, não precisa se arrepender, né? Essa porta entra todo tipo de pessoas, mentirosos, os idólatras, os fornicadores, né, irmãos? Os homicidas, né? Os mentirosos, né? Os idólatras, todo tipo de pessoa entra por essa porta, né? Não precisa se arrepender, né, irmãos? Porque ela já é larga e muitos querem passar por ela, né? Só que a porta da destruição, diz a palavra, né, irmãos? Mas a porta de Deus, irmãos, ela é estreita, né? E ela está se fechando. A Bíblia diz que são poucos os que querem passar por ela. São poucos aqueles que querem conhecer a verdade, né, irmãos? Lá em João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? Libertará da destruição, libertará do pecado, da imundícia, né, irmãos? E da destruição, né? E da condenação, né? Mas são poucos os que querem passar por esta porta, né, irmãos? É esta porta que vai passar o justo, né? E ele vai viver pela fé nessa porta, né, irmãos? Na porta de Deus, o Senhor é a porta. Então, para mim ter salvação da minha vida, eu preciso passar por esta porta que se chama Jesus, né, irmãos? Né? Muitos falam: pastora, mas aquela pessoa era boa, né? Ai, aquela pessoa, né? Amém por isso, né, irmãos? Nós não fazemos mais do que obrigação fazer o que é certo, né? Mas a Bíblia não diz que a pessoa vai ser salva pelas suas obras. Ela vai ser salva pela sua fé, dela acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, irmãos. Aí sim, esta é a porta que vai levar à salvação, né? Você tem que passar por esta porta. Se você não passar por esta porta, irmãos, não é pelo teu dinheiro, não é pelas tuas boas obras, né? Nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé, de acreditar que tem um Salvador e eu preciso ser salva por esse Salvador, né, irmãos? Eu preciso aceitar Ele na minha vida, eu preciso ter uma aliança com esse Deus aqui na terra, né, irmãos? A Bíblia diz que o único mediador, irmãos, que emenda, né, o homem a Deus é Jesus Cristo. O único, né, mediador, né, irmãos? O único, não tem mais ninguém que possa interceder por nós. Não tem mais ninguém que possa nos salvar, irmãos, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então eu tenho que acreditar no que Ele fez na cruz por mim e por você, né, irmãos? Eu tenho que acreditar nesse sacrifício, senão Ele não precisava ter morrido, né, irmãos? Se fosse assim, não precisava ter morrido na cruz por ninguém para tirar o pecado do mundo, né? Né, irmãos, né? Não precisava o esforço de sangue, né, irmãos, né? O sacrifício na cruz, né? Então, irmãos, né? A coisa é séria, né? E o poder de Deus é simples, né? Deus fala assim: olha, você tem que me aceitar. A única ponte que liga o homem a Deus se chama Jesus Cristo. E para mim andar nesta ponte, né, irmãos, eu tenho que aceitá-lo, abrir o meu coração pelo poder da palavra e começar a viver pela fé, viver daquilo que Deus está falando, alimentar a minha alma com as coisas de Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, quantos estão, Senhor, vivendo de si mesmo? Quantos estão vivendo na sua carne, Senhor, na sua vontade,
Pai, Senhor, estão perecendo, ó Deus. Pai, estão destruídos, ó Deus, pela falta de fé, não sabe o poder que o Senhor tem para mudar a vida deles. Pai, eles não conhecem o Senhor ainda, ó Deus, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta. Senhor, através do Teu Espírito Santo nesta madrugada, Pai, ministra na mente dessas pessoas, ministra no entendimento dessas pessoas. Senhor, tira as escamas dos olhos, ó Deus. Pai, mas gera uma fé viva. Pai, desperta este homem para a salvação, desperta esta mulher, esses jovens para a salvação, Senhor. Unge o entendimento deles, que eles possam começar a viver daquilo que o Senhor está falando. Pai, que o Senhor venha fortalecer o espírito deles nesta madrugada. Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua providência, Deus. Age pelo poder da Tua palavra. Pai, aqueles que sejam alimentados, sejam fortalecidos. Pai, que eles continuem vivendo daquilo que o Senhor está falando. Pai, para que eles possam continuar vitoriosos, de cabeça erguida. Senhor, traga uma unção de alegria, de poder no meio da Tua igreja. Pai, a esperança que essa pessoa vai viver da fé, Senhor. Pai, o Senhor vai manter eles vivos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Age no coração da Tua igreja, age no coração de Jerusalém, Senhor, traga paz nos Teus muros. Pai, que haja salvação em Jerusalém, que haja arrependimento, Senhor. Pai, que haja libertação, Senhor. Pai, abençoa as outras nações também, ó Deus. Pai, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Desperta uma fé viva no coração deles, ó Deus. Pai, para que eles possam ser vitoriosos no Senhor também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos.